Alô, Rabainha, Raverim, sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo Baruch Hashem, aqui no nosso Centro Binenu Belo Jardim. Estamos aí estudando, né, sobre o mês de Elu, e convido a vocês a entender a conexão que tem esse mês, né? Nós já vimos aí 3 aulas, né? A Cabala do mês de Elu, nós vimos também a Tehilot e vimos também os Salmos 27. E hoje nós estaremos revendo, né? Vendo, na verdade, o toque de chofar para Binei Noa, né? Antes de nós começar, vamos fazer uma breve introdução. É interessante nós entender e compreender os nossos atos de techuvá e preparação para esses dias, lembrando que a gente somos responsáveis de si próprio, né? Em outros conceitos, em outras filosofias aí fora, né? Ensina que nós dependemos de alguém, ou que aquele nome, ou aquela pessoa, né? Que Deus nos livre de ter um pensamento desse, né? De que aquela pessoa já fez e pagou tudo por a gente. Na verdade, né, como eles chamam o Cristo, ou como outros idolatriam ou qualquer outra crença venha falar, nós sabemos que dentro do judaísmo, da filosofia judaica, né, e também, na verdade, dentro da própria Torá, do Taná, né, ou da Bíblia, né, que o Criador bendito seja, ele é soberano sobre todas as coisas. E ele instituiu leis, né, para você pegar o Taná, você vai ver que o ser humano ele é responsável por si próprio, né? Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, por o que é aquilo que nós realizamos. E o Criador, bendito seja, independente do que nós acreditamos, né? Ele criou leis. E assim, existem leis universais, a qual ele deu o primeiro homem, e depois ele reafirmou sua aliança, acrescentando mais uma lei ali, fazendo a sétima a Noé, né? Estabelecendo ali uma aliança perpétua com toda a humanidade, e depois reafirmando ali com o povo judeu, né? Dando as 613 mitzvot aos judeus. Por que nós fazemos essa introdução? Para que nós possamos entender que o Criador, para nós entender o que ele vem falar, nós temos que pegar, primeiramente, analisar, de fato, o que os profetas, né, o que a própria Taná, né, vem nos ensinando. E esse é um conceito básico, né, na verdade, é um princípio a qual o Criador estabeleceu que todos nós somos responsáveis, né? E no próprio Taná vai dizer que o pai, né, que o filho não levaria o pecado do pai. Né? Isso aí já nos, não seria culpado pelos pecados dos pais. Então vai quebrar muitas crenças, e existem vários e vários textos. Né? Nós não vamos se adentrar nesse detalhe agora, né? Mas quem sabe lá na frente, para o Hashem. Então, no conceito na qual nós estamos, que vamos embutidos, vai ser embutido agora depois no Shabat, né? Que vai ser o quê? O mês de Elu, o mês do que nós chamamos, na verdade, o mês do arrependimento. Então, que o ser humano vai estar se preparando aí para fazer, que independente, né, esse dia, né, o grande dia que se chama Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, e também vem o Sukkot e Rosh Hashanah, na verdade, são dias a qual o Criador está julgando o universo, independente, né, tanto os seres, para nós entender, tanto os seres inanimados, animais, seres humanos, né, as pedras. Então, o Criador ele vai estar julgando todo o universo, né, independente se eu acredito ou não, né, assim que o Criador e ele criou dessa forma. Aí você não pode questionar a mim, então questione, né, que é um pecado, Rav Shalom, quem somos nós para questionar o Criador? Então, essa é uma pergunta que você deve fazer ao Criador, porque ele determinou dessa forma. Né? Não é algo a qual a gente vem criando, né? Mas assim que o Criador, bendito seja, ele fez. Né? Então, o Criador, nesses períodos, o Criador, ele criou, né, o mês, esse mês, né, o mês antecedente, que está relacionado a vários e a vários con, conceitos na história, né, no longo da eu posso falar,
da existência do ser humano aqui na Terra, na verdade, né? Desde da idade do primeiro homem, né? Que foi a criação do homem, né? Faz 5.885 anos, a qual o ser humano foi criado, o ser humano foi criado. Então, o Criador designou e aconteceu grandes eventos nesses momentos. Então, em Elu, o povo judeu ele tem um costume, na verdade, de se preparar. Por quê? Né? É, se preparamos em Elu, nos preparamos para a chegada dos grandes dias festivos. Aí tem um toque do shofar, todas as manhãs. Os judeus têm esse período, ou seja, ele tem esse período também para estar ali vendo as suas mesas examinando os tefilim, para ter certeza de que ainda estão adequados. E ele aumenta mais o cuidado com a cacheruta, receitando serrilotes, especial, que são preces pertinências, né? À medida que se aproxima no fim do ano, que é no ano judaico, né? Então, aí, quando está chegando esse dia, eles começam a estar se preparando, né? Ou seja, por que tudo isso é feito? Porque não esperar até mais próximo de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, da mesma forma, e é um conceito que o ser humano ele precisa viver sobre. Na verdade, o ser humano melhora, né? Ele acorda quando ele é colocado sob pressão, né? Na verdade, isso é um conceito psicológico e o ser humano ele precisa estar sob pressão para executar melhor as coisas, né? Ele precisa estar ali sendo alertado, na verdade. Então, esse mês, fazendo essa breve introdução para que nós entender. Então, independente de quem somos, que não somos, é um momento a qual o Criador está para julgar toda a humanidade. Então, como eu falei, todo ser humano ele é responsável por si. Esse é o conceito que o Criador ele estabeleceu. Cada ser humano ele é responsável pelos seus atos. Então, não adianta a gente acreditar, mas rapaz, alguém já fez por mim, né? Mas fulano já fez por mim, eu não preciso ir eu, não. Não é assim. O Criador ele criou várias coisas, né? Então precisamos. É, e esse mês também, né? Nós precisamos, como nós vimos nas outras aulas, é é o momento de arrepender dos pecados, fazer as pazes com os outros, né? Então, e focar no relacionamento com Deus. Esse é o momento a qual a energia, o que os nossos sábios querem ensinar é isso, que a gente possa estar se despertando, né? Como nós vamos ver no tema de hoje, né? Que é o toque de chofar para Benenô, chofar para Benenô, e vocês vão ver por que é feito o, o toque do chofar. Na verdade, é essa preparação para o estudo, né? A preparação para o arrependimento, o despertar. Tudo isso é feito para o despertar do ser humano, para o ser humano, ele assim, auto mesmo se avaliar, né? Ver os seus erros, ver os seus conceitos, né? Durante um ano a qual passou, se ele acertou, se ele melhorou, se tem algo para melhorar, e o ser humano constantemente ele está se melhorando, né? Não pode se estacionar. O ser humano ele sempre tem que estar fazendo essa revisão, né? Para que possamos obter o que o Criador assim deseja da gente, a, a sua salvação, na verdade, né? Dos nossos erros, a melhoração. Né? Nós estamos nesse mundo, né? Com uma missão. Cada um tem sua missão, cada um, né? Em um, né? Ajudando, espalhando a sabedoria um para o com o outro, para assim cada um poder servir a Ti da melhor forma. Ou seja, o toque de chofar para Benenô, que é a quarta aula, né? O Mihá, Mihá, o Mihag, né? Rabada é tocar o chofar após Shaharit durante Elu, né? Ou seja, em Elu, durante Elu, que vai ser ali, vamos dizer, sábado à noite, né? Não se toca à noite, né? Vamos dizer ali pela manhã, no domingo pela manhã, no Shabat não se toca chofar, né? Mesmo sendo Benenô. Interessante, antes de nós entrar no nosso estudo,
Vamos entrar num ponto aqui que é crucial. É, um Ben Noah, né? Assim se ele deseja ser Urambam, se assim ele deseja cumprir uma mitzvah além das suas sete, ele pode, mas com a condição que ele faça segundo a Allahá, a lei, né? A lei é Allahá. Então, foi instituído, né, as leis do toque de chofar, né? Mesmo que seja que é um mandamento mesmo dado ao povo judeu, tocar o chofar, né? Aí sim, mas o costume é tocar, né? Já no comecinho ali de Elu, né? Na verdade ali já começa. Então é interessante saber disso. Então fazer de acordo com a lei, Calahá, né? Tem três mandamentos a qual que nós não podemos fazer, que mesmo que seja voluntariamente nós não podemos fazer, que é a guarda de Shabat, se abster dos 39 trabalhos, né? Como nós já vimos nas aulas anteriores, 39 trabalhos por motivos religiosos, nós não podemos usar tefilim, e aí usar mezuzá, ou ter um rolo de Torá. Então, nós não podemos ter fazer esses três, né? Mas os outros, assim, se nós desejamos, voluntariamente, não por motivos religiosos, assim, vamos dar um exemplo, né? Para não se confundir. Então, é interessante nós entender, por isso que nós estamos estudando a Lahá, né? Alguns detalhes, né, como tocar, os toques nós veremos em outra oportunidade. Né? Nós estamos nessa sequência de adaptação e melhoração de estudo, então nós estamos passando passo a passo. A cada ano nós vamos dando, como eu posso falar, um passo a mais. Né? Nesse ano nós vamos estar vendo por que se faz o toque de chofar, né? Como é o costume. Né? Alguns têm a prática de começar no dia de Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Elu, né, que vai ser ali, como eu disse, que vai ficar, Rosh Chodesh Elu desse ano vai cair no Shabbat, né, ali pela noite, ali à noite, né, é um novo dia, então, domingo, e sábado são Rosh Chodesh, né, então, alguns têm o costume já de iniciar ali já o toque de chofar, já ali em Rosh Chodesh. Isso está em Rosh Hashanah, né? 4:7, né? No citado do Piquet de Rabino Eliezer, que diz que o Razan estabeleceu uma prática de tocar o shofar em Rosh Chodesh Elul, porque porque um shofar foi tocado quando Moisés ascendeu ao Monte Sinai em Rosh Chodesh Elul. E ele continuou dizendo que o, o shofar é tocado para motivar Bnei Israel a fazer techuvá e confundir o Satã. Então, o Satã, né, nós acreditamos totalmente diferente de qualquer outra crença religiosa vai ensinar, né? Na verdade, o Satã, que é considerado o acusadores, que são anjos, que ministra, que serve a Hashem, que a função dele é acusar, né? Então, por isso que nós, qual o Criador estabeleceu lei, que todo ser humano ele é passivo, é responsável por si próprio, né? Então, tem os juízes, né? Os tribunais celestial, né? E aí, né, nós temos o juiz, que é o composto aí de 72, né? Para quem entender aí vai pegar o que eu estou dizendo. Então, os 72 juízes, né, os espirituais da qual também julgam a humanidade. Então, para confundir o Satã, é para que ele não possa vir ali trazer acusações, né, sobre o povo, né? Ele fica ali confuso, não vai ter força de acusar, porque a pessoa ali está fazendo chuva, né? A pessoa ali, ele está tocando chofar, mas ele vem ali num período já de preparação, né? Fazendo as serrilot, ele está ali lendo o salmo, né? Fazendo a meditação a kavaná, né? Independente de tudo que isso que nós possa fazer, mas que nós temos a intenção e o foco de quê? De ter chuva, de conexão com o Criador, de se melhorar, de trabalhar. Esses são meios e canais que nos vai ajudar,
a trabalhar. É algo que vai nos fazer aproximar de Hashem, né? Nós não estamos totalmente dependentes dessas práticas, para vocês entenderem, né? E isso é o meio a qual vai nos levar a ter chuva, e nós precisamos ter isso em mente, né? Em Urosh, né, acrescenta que esse é a base para o Mihar Kenazim, de tocar o chofar durante Elu, o Rama Orahai, né? Isso em 581, ele escreve que o Mihai é tocar o chofar durante Elu após o Shahari. E alguns o faz também até Marido, né? Mihai. Midrash, né, Baruá, escreve que alguns começam no primeiro dia de Rosh Chodesh e alguns começam a partir do segundo dia de Rosh Chodesh, né? Alguns vai variar. Então existe as leis dos toques, né? Como tocar. Então, isso aí essa parte aqui nós vamos estar vendo é, numa própria oportunidade, que como é a alahá de como tocar, né? Não pode ser tocada de qualquer jeito, tem de fazer de acordo com a alahá também, né? Você não pode estar fazendo como toca um berrante, né? Tem de ter os toques, a frequência correta. E em outra oportunidade, com a ajuda de Hashem, Blineder, sem promessa, nós estaremos aí é, vendo esse conceito direitinho, né? Então, como eu estava falando, para nós concluir, né, no nosso estudo, um estudo breve, né, porque nós já vimos falando, né, alguns detalhes. E esse é o costume, na verdade, né? O toque do chofar, na verdade, ele é um despertar, né? O chofar, quando for tocar, vai estar nos lembrando aqui, né, que o rei está vindo, precisamos se preparar, é um momento de arrependimento, e isso vai gerar na pessoa, né, como eu posso falar, um arrependimento, né, um arrependimento, um despertar, a pessoa vai ver ali o toque de chofar, né, os judeus ali tocando, na beit, ou na sinagoga Bineinor, né, possa, não sei, se vai ter mais aí, quem mora aí em alguma região aí, possa entrar em contato com os emissários de cada região aí, e eles podem estar aí auxiliando se vai ter o toque de chofar, né? Esse ano nós não vamos estar fazendo aqui, né? Mas quem sabe, Brinério, futuramente nós podemos estar fazendo essas. Nós vamos estar fazendo a Serrilote, lendo os salmos, né? Fazendo aí esses momentos de arrependimento. Interessante nós entender que esse é o momento de chuvar, né? Que a gente precisa da nossa ação, de nós fazer, entender e ter em mente, né? Que esses são canais, né? Que vai nos levar ao arrependimento. São meios em que não vai despertar a nós se aproximar do Criador. Esse é o momento porque, de nós estar se refletindo, se autoavaliando, né? Melhorando a cada momento, para que quando chegar o grande dia, né? Que o Criador vai estar julgando o universo todinho, toda a humanidade, independente se ele é judeu ou bineiô, ele vai estar julgando, né? De acordo com aquilo que ele entende, que ele conhece. Então, Hashem, ele é misericordioso, ele é maravilhoso. Por quê? Porque Hashem, ele julga, é o juiz justo. Então, precisamos trazer para a gente esse despertar. É um momento de se conectar, né? Usar esses meios para de verdade se conectar a Hashem, não só para obter o perdão, não, mas vou fazer isso, eu vou aplacar a ira ou a cólera de Deus, acho que nos livre disso. Não, mas não vai adiantar se eu fazer tudo isso se eu não fazer um arrependimento sincero do coração. Precisa ter um verdadeiro intuito de arrependimento. De fato,
ter essa mudança, ter essa transformação mesmo de dentro para fora. Então, esse é o despertar, esse é o momento o qual nós vamos estar entrando aí de despertamento, né? De assim se melhorar. Então, esses três pontos, né, a qual nós vimos aí, e que se faz, né? Nós faz as serrilotes, né? São as súplicas, o, o Salmo 27 e o toque de chofar, né, que são súplicas que nós vamos estar fazendo aí. Depois eu vou ver, disponibilizar também o PDF, né, de serrilote, né, para Bineinô. Então, esses são os meios a qual vai nos impulsionar ao arrependimento, né, a melhorar. E, e rever, né, aquilo que nós falamos no ano, no ano né, nesse ano ainda, né, que nós, no Rosh Hashanah, ali, ou no Yom Kippur, que nós falamos achando que iam cumprir, que ia fazer isso, ia fazer aquilo lá, e que nós possamos estar revendo, né, revendo o que nós estamos fazendo, porque na verdade nós estamos também estudando as sete leis, convido vocês também a estar estudando mais a gente sobre as sete leis, né? Nós estamos em Birkat Hashem, nós vamos na última aula, mas que nós sabemos de uma forma de fazer shalom, de amaldiçoar o nome de Deus, é, fazendo promessas vãs, né? Às vezes nós prometemos algo e não cumprimos. E às vezes não é o prometer também, muitas vezes, é nossas ações. Né? É muito complexo quando nós estudamos a lei. Então vamos lá, pessoal. Esse é o convidando vocês. Né? Cada um, né, é quem pode fazer essa sua techuvá, né, esse arrependimento. Eu, né, o nosso Rav não pode fazer. É algo que depende de você. É algo que vai depender. Nenhum líder espiritual, vamos dar um exemplo, não pode estar fazendo, mas você mesmo precisa fazer essa techuvá. Na verdade, você sabe que no Yom Kippur, que toda a congregação ela tem que fazer techuvá, né? Então, toda a congregação, junto, ali, vai ter de fazer isso, né? Quando tinha um o sumo sacerdote juntava todas essas do coletivo e apresentava diante de Hashem, mas todo mundo ali, ele tinha, cada um fazendo sua parte. Esse é o conceito ao qual o Criador criou. Então, vamos fazer da forma correta, como Hashem quer, né? Servindo a Hashem o nosso coração, colocando em prática mesmo tudo aquilo que nós aprendemos, e isso sim vai refletir em num mundo melhor, né? Num mundo mais cada vez melhor, onde nós fazemos a nossa parte, né? Isso vai refletir aos que nos servem. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo, né? O Toque de Chofar. Lembre de curtir, compartilhar, né? Siga aí o nosso canal, né? Se você deseja fazer parte de uma comunidade Bnei Noah, né? Só entrar em contato com a gente aí, que nós vamos estar também auxiliando você aí a chegar em uma comunidade mais próxima aí da sua região, né? E estamos aí, né? Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você vai fazer aí, deixar os comentários e que a gente possa cada vez abençoar cada um de nós. Letra O. Até a próxima. Shalom, shalom.